Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a questão é curiosa, no mínimo. Como identificar bruxas? A nossa fonte é um artigo bem interessante da Juliane Ferraz, lá da Sociedade Bibliográfica Brasileira. Ela investiga como a própria escrita, a publicação sobre bruxas, acaba moldando quem elas são pra gente. Então, a missão aqui é entender como essa imagem da bruxa não é uma coisa só, fixa. Ela muda bastante, dependendo do objetivo de quem está escrevendo, né? O artigo sugere, três grandes contextos: o do entretenimento, o científico e o devocional. Ok, vamos desembrulhar isso. Correto. A ideia central é essa mesmo. Não existe uma bruxa única. A forma como ela é descrita e, por tabela, como a gente identifica ela, depende totalmente do propósito da obra, do texto. Assim, o conjunto do que se publica, o que a gente chama de bibliografia, vira meio que um mapa, sabe? Um mapa dessas visões que mudam com o tempo, com a cultura. E o artigo já começa forte, né? Lembro de ler a parte sobre o O Malleus Maleficarum. Ah, sim. Aquele manual famoso do século XV para caçar bruxas. Exato. É impressionante pensar como a imprensa de Gutenberg, que tinha acabado de surgir, ajudou a espalhar aquela visão específica. E a justificar perseguições, né? Em larga escala. Exatamente. Deixa muito claro o poder da palavra impressa desde cedo nesse tema tão delicado. É um ótimo ponto de partida, sem dúvida. E isso já nos leva direto para os três contextos editoriais que o artigo explora, né? O primeiro, talvez o que a gente mais vê hoje em dia, é o do entretenimento. Ah, sim. Aqui as bruxas estão nos livros, filmes, séries. Pensa, sei lá, desde as figuras mais sombrias lá do Macbeth do Shakespeare, passando pela magia mais juvenil de Harry Potter, ou até a leveza da série A Feiticeira, lembra? Lembro, claro. E no Brasil tem o exemplo que você mencionou do folclore lá de Santa Catarina, né? O Franklin Cascais registrou muito bem. Isso, Franklin Cascais. Histórias que prendem a gente, né? Seja pelo medo ou pelo fascínio. Com certeza. Mas essa é só uma das lentes para olhar a questão, certo? A publicação aqui serve para contar histórias, para divertir, para assustar, talvez. Perfeitamente. É uma lente. Aí, saindo um pouco da ficção, a gente entra no contexto científico. Certo. Aqui, a bruxa vira objeto de estudo. Áreas como história, sociologia, antropologia buscam entender o fenômeno da crença na bruxaria. Quer dizer, entender as raízes, o papel social disso tudo, mas sem necessariamente concordar com a crença em si, entende? Entendi, é uma análise mais externa, acadêmica. Exato. O artigo até mencionou o caso do Giordano Bruno, lá no século XVI. Uma história trágica, né? Sim. Ele tentou tratar a magia como um campo de conhecimento mesmo, quase como uma ciência da época. E o resultado foi ser silenciado pela Inquisição. Nossa, isso ilustra bem a tensão histórica que pode existir, né? Entre o estudo formal e certas visões de mundo mais estabelecidas na época. Exatamente. Bom, então a gente passou da visão do entretenimento e da análise científica para uma perspectiva bem diferente, que é a de quem se identifica ou pratica. É aí que entra o contexto devocional, imagino. Como a literatura molda a bruxaria para quem está dentro, para os próprios adeptos. Isso. Aqui o foco muda completamente. Começa a surgir uma literatura feita para praticantes. O artigo destaca, por exemplo, o Gerald Gardner, lá nos anos 50, na Inglaterra. Ah, o Gardner da Wicca? Ele mesmo. E é curioso notar que, por causa das leis anti-bruxaria da época, ele teve que publicar o primeiro trabalho dele sobre o tema, o High Magic's Age, disfarçado de ficção. Sério? Como ficção? Sim, isso mostra de novo como publicar sobre esse assunto sempre foi algo carregado, né? Às vezes até arriscado. Mas esse movimento dele foi fundamental para o surgimento do que a gente conhece hoje como Wicca moderna. E aí surgem textos-chave tipo Arádia, o Evangelho das Bruxas, que o próprio Gardner citou, e obras mais recentes também, como as do Claudinei Prieto aqui no Brasil. São exemplos dessa produção voltada para a prática. Então essa literatura devocional, ela estaria definindo a bruxa de uma maneira mais religiosa, muito ligada à Wicca especificamente? Olha, define uma vertente importante, que é a Wicca, sim, como uma religião neopagã, com foco na natureza, na deusa,
mas é crucial fazer a distinção que o próprio artigo ressalta, e que é um dito comum na comunidade, né? Qual? Aquela frase, todo wíccano é bruxo, mas nem todo bruxo é wíccano. Ah, interessante. Ou seja, mesmo dentro dessa esfera devocional, a bruxaria é vista por muitos como algo mais amplo que a Wicca. Pode ser uma arte, uma prática espiritual de conexão com a natureza. Existem muitas tradições diferentes. E a literatura acaba refletindo essa diversidade também. Entendi. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que a resposta para a pergunta lá do início, como identificar bruxas, é basicamente depende. Exato. Depende muito da lente que a gente está usando, né? Se é a do entretenimento, a da análise acadêmica ou a da vivência espiritual e religiosa. Precisamente. A bibliografia, quer dizer, tudo que foi escrito e publicado, não dá uma resposta única, mas ela revela essas múltiplas faces, essas diferentes intenções por trás da escrita. E para quem quer se aprofundar no tema, entender esses diferentes lugares de fala editoriais é fundamental para conseguir analisar criticamente essa avalanche de informações e imagens sobre bruxas e bruxarias que a gente vê por aí. Com certeza. E fica talvez uma provocação para a gente pensar um pouco além, né? O artigo detalha como essas representações foram construídas historicamente em diferentes tipos de publicação. Mas a questão que talvez permaneça é como essa reinvenção constante da figura da bruxa, que acontece na cultura pop, nos estudos acadêmicos, nas práticas espirituais de hoje, como isso continua a influenciar as nossas percepções, nossos medos, nossos fascínios sobre bruxaria hoje. Talvez de maneiras que a gente nem percebe direito, né? Fica aí algo para a gente continuar observando. Uma ótima reflexão para fechar.